Bom dia. Nessa sexta-feira nós vamos corrigir as atividades da semana 12, 13 e 14. 14 foi a que foi feita segunda-feira. Nós vamos corrigir agora por quê? Porque é para vocês terem o conteúdo para estudar para o formulário avaliativo que será aplicado segunda-feira, dia 22, tá? Então atenção na correção. Quando for no dia da avaliação, use esse material para poder resolver as questões, para poder, não faça de qualquer jeito, para evitar que tire nota baixa, como muitos alunos fizeram nesse simulado, nesse formulário. Fizeram de qualquer maneira, não fizeram os cálculos, e aí a nota ficou baixa. Então, esse material é de estudo para poder ajudar a fazer. É um material de consulta, tá? Para facilitar o trabalho de vocês, tá bom? Então vamos lá. Na semana 12, nós vamos começar com o título em porcentagem, tá? Calcule o título e a porcentagem de massa de uma solução feita por dissolução de 50 gramas de cloreto de sódio e 450 gramas de água. Para a gente calcular o título, a gente tem o quê? Porcentagem é igual o M1 vezes 100% dividido pelo M, onde o M1 é o soluto. Quem é o soluto? O cloreto de sódio, 50 gramas. E o M é a solução. Quem é a solução? É a junção do cloreto de sódio com água. Ou seja, 450 mais 50, que dá 500 gramas. Certo? Então, jogando na fórmula, fica 50 vezes 100% dividido por 500. Você faz 50 vezes 100, não aperta o porcento, tá? Igual, e divide por 500. Você vai ver que dá 10%. Então, o título dessa solução é quanto? 10%. Questão 2. Qual é a massa de água existente em 800 gramas de uma solução aquosa de ácido muriático, HCl? O título percentual dela é 42%. Então, a fórmula é a mesma. Título percentual é igual ao M1 vezes 100% sobre M, onde a porcentagem é 42%, o M1 a gente não tem, é o que a gente vai achar. Para que a gente vai achar o M1? Para depois a gente calcular a massa de água, que é o M2. E o M, que é 800, certo? Por enquanto, nós não estamos falando de massa de água. Então, vamos jogar na fórmula. No lugar do título, a gente coloca 42%, mantém o M1 que a gente quer, vezes 100%, e divide por 800. Nesse caso, o M1 tem que ficar isolado. O 800 está dividindo, passa multiplicando. Fica 42% vezes 800. E o 100 está multiplicando, passa dividindo. Fica 42 vezes 800 dividido por 100%, igual a M1. Então, na calculadora, vocês vão fazer 42 vezes 800, não aperta o porcento, aperta igual e divide por 100. Vocês vão ver que dá 336 gramas. Essa é a massa de soluto. E ele quer a massa do solvente, que é a água. Como você vai fazer? Você vai usar essa fórmula aqui, ó. M, que é a solução, é igual M1 mais M2. No lugar do M você coloca 800. No lugar do M1 você coloca 336. Mais M2. O 336 está positivo, passa negativo. Fica 800 menos 336. M2 é igual 800 menos 336, 464 gramas. Então, nesse caso, tem quanto de água? 460 gramas. Certo? Questão 3. O álcool comercial é uma solução aquosa de etanol. Qual é o título em volume ou porcentagem em volume de 350 ml de etanol em 500 ml de álcool comercial? Então, a fórmula não muda. Também, em todos os casos, a fórmula é a mesma. Título é igual a M1 vezes 100% dividido por M. O M1 é o 350, o M é o 500 ml. Então fica título igual 350 vezes 100%, né? Aperta o vezes e aperta igual, não aperta o porcento, faz 350 vezes 100, certo? Aperta igual e divide por 500. Você vai ver que dá 70%, certo? 4. Em um rótulo de solução de bateria está escrito que a concentração de volume de 68%.
Calcule o volume de mililitros de água existente em 2 litros de solução. Então, essa questão parece com a questão 2. A fórmula é a mesma. Título é igual a M1 vezes 100 dividido por M, onde o título é 68%. O M1 a gente não tem, certo? O M é o 2 litros, só que ele está em litros, a gente tem que transformar para ml. 2 litros vezes 1000 dá 2000 ml. E a gente joga na fórmula. No lugar do título a gente coloca 68, igual a M1 vezes 100%, dividido por 2000. Novamente, nós temos que isolar o M1. O 2000 está dividindo, passa multiplicando. Fica 68% vezes 2000. E o 100 está multiplicando, passa dividindo. Então a gente faz, corta o porcento com o porcento de cima com o de baixo. Faz 68 vezes 2000, aperta igual e divide por 100. Você vai ver que dá 1.360 ml. Essa é o soluto, é o ácido, não é a água. Como é que nós vamos achar a água? Nós vamos jogar nessa fórmula aqui, ó. M, que é a solução, é igual ao M1, que é o soluto, mais o M2, que é o solvente, que é o que a gente quer, que é a água. No lugar do M, a gente coloca 2000. No lugar do M1, a gente coloca 1.360. O 1.360 positivo passa negativo. Fica 2.000 menos 1.360 igual a M2. Ou seja, o M2 é igual a 640 ml. Então, a água, nesse caso, deu quanto? 640 ml. Certo? Questão 5. Dois amigos resolvem parar num posto de combustível e pedem ao frentista que complete o tanque. Assim que o rapaz começa a colocar álcool no tanque, um dos amigos grita: "Pare, este carro é a gasolina." "Ainda bem que você percebeu o engano", disse o outro amigo. "Amigo, complete o tanque de gasolina." Ele procedeu assim porque calculou que, com o volume de álcool anidro colocado no tanque, adicionando-se a gasolina contendo 24% de etanol, o desempenho do carro seria o mesmo. Sabendo que o volume do tanque é 50 litros, com a quantidade de álcool em litros no tanque agora cheio. Então, ele tinha colocado 24% de álcool. Ele quer saber quanto de álcool dá em litros nesse 24%. A fórmula é a mesma. Título é igual a M1 vezes 100% igual a M. O título é 24%, o M1 é o que ele quer e o ml é em litros, 50 litros. Por que eu não estou transformando? Porque ele quer a resposta em litros. Por isso que eu não vou transformar igual eu transformei na questão 4. Certo? Então, no lugar do título, eu coloco 24 igual a M1 vezes 100 dividido por 50. É igualzinho na questão anterior, naquela primeira parte. O 50 dividindo passa multiplicando. E o 100 está multiplicando passa dividindo. Então, fica 24 vezes 50 dividido por 100. Você multiplica o 24 por 50, aperta igual e divide por 100. Você vai ver que vai dar 12 litros. Certo? Ok? Agora vamos para a semana 12. Uma questão da Universidade Católica de Campinas. Tem-se um fluorsoro glicosado de 5%, solução aquosa de 5% em massa de glicose. Ou seja, tem água e 5% é glicose, que é açúcar. Para preparar 1 kg de soro, quantas gramas de glicose deve ser dissolvido em água? Então, a fórmula é a mesma, não muda. Título é igual a M1 vezes 100% igual a M. O título é 5%, o M1 é o que ele quer e o M é 1 kg. Só que está em quilo, a gente tem que transformar para gramas. Então fica 1 kg vezes 1000 dá 1000 gramas. Então fica 5% igual a M1 vezes 100 dividido por 1000. O 1000 está dividindo, passa multiplicando. E o 100 está multiplicando, passa dividindo. Fica 5 vezes 1000 dividido por 100. Corta o porcento com o porcento. Faz 5 vezes 1000, 5.000. 5.000 dividido por 100, 50 gramas. Ou seja, quanto de glicose foi usado? 50 gramas. Resposta correta, letra D. Certo? 2.
Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir de solução de 800 gramas de glicerina e 1.600 gramas de água. Nesse caso, a fórmula continua a mesma. O soluto, o M1, é 800 gramas de glicerina e o M2 é a água, 1.600. Com isso, nós vamos achar o M, que vai ser a glicerina mais a água, 800 mais 1.600, que dá 2.400. Então, agora nós vamos usar quem? O M1, que é 800, e o M, que é 2.400. Cuidado, não use o 600. O 600 é só a água. A solução você junta a água e a glicerina. Então, fica título igual 800 vezes 100, 100% dividido por 2.400. Você faz 800 vezes 100, não aperta o porcento, aperta igual e divide por 2.400. Você vai ver que dá mais ou menos, aproximadamente, 33,33%. Certo? 3. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Qual é o título ou volume, em porcentagem de volume de 55 ml de ácido acético em 1 litro de vinagre? A fórmula continua a mesma. Título igual a M1 vezes 100% dividido por M. O M1 é 55 gramas. O M é 1 litro, vezes 1.000 dá 1.000 ml. Certo? Então, título é igual a 50 vezes 100% dividido por 1.000. Então, você não coloca, você faz 55 vezes 100, não aperta o porcento, divide por 1.000, dá 5,5%. Certo? O etanol possui concentração em volume de 70 graus, 70%. Calcule o volume em mililitros de água existente em 10 litros desse álcool. Então a fórmula é a mesma, certo? O título é 70%. O M1 nós não temos. O M é 10 litros, transforma para ml, multiplica por 1.000, dá 10.000 ml. E a gente joga na fórmula. Fica 70% igual a M1 vezes 100% dividido por 10.000. O 10.000 está dividindo, passa multiplicando. E o 100% está multiplicando, passa dividindo. Fica 70% vezes 10.000 dividido por 100, que dá 7.000 ml. Certo? Quando a gente achou esses 7.000 ml, esses 7.000 ml é a quantidade de etanol. E ele quer saber a quantidade de água. Para saber a quantidade de água, a gente joga na fórmula M igual a M1 mais M2, onde o M2 é a quantidade de água. Então, no lugar do M, a gente coloca 10.000. No lugar do M1, a gente coloca 7.000. Fica 10.000 menos 7.000, que dá 3.000 ml. Então, a quantidade de água foi quanto? 3.000 ml. Uma questão mais elaborada aqui, ó, da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. O rótulo de um produto usado como desinfetante apresenta, entre outras, a seguinte informação: cada 100 ml de desinfetante contém 10 ml de solução de formaldeído, 37%. O volume de formaldeído por volume de solução. A concentração de formaldeído no desinfetante em porcentagem de volume por volume é. Então ele quer saber quanto por cento de formaldeído tem dentro dos 100 ml. Para isso, nós vamos achar primeiro quantos ml de formaldeído tem dentro dos 10 ml de solução. Então a gente joga na fórmula, ó. Título é igual a M1 vezes 100% sobre M, onde o título é os 37%, o M1 a gente quer e o M é a solução inicial, que é 10 ml. Certo? Então primeiro a gente tem que achar do 10 ml, para depois achar do 100. Então, no lugar do título coloca 37 igual a M1 vezes 100 dividido por 10. O 10 está dividindo, passa multiplicando. E o 100 está multiplicando, passa dividindo. Corta o porcento com o porcento, faz 37 vezes 10 dividido por 100. O M1. O M1 dá 3,7 ml. Certo?
Então, ele coloca 3,7 ml dentro do 100 ml de desinfetante. Então, agora nós vamos achar a porcentagem. A porcentagem é o que ele quer, por isso tem uma interrogação. O M1 é 3,7 ml e o M são 100 ml do produto. Então fica, título percentual é igual a 3,7 vezes 100% dividido por 100, que dá 3,7%. Resposta correta, letra 4. Em relação à solução de bateria, em um rótulo de solução de bateria está escrito concentração com volume de 70%. Calcule o volume em mililitros de ácido sulfúrico existente em 2 litros de solução. Então, o título é o mesmo. O título é igual a M1 vezes 100% dividido por M, onde o título é 70%. O M1 é o que a gente quer. E o M é 2 litros, só que tem que estar em ml. A gente transforma para ml, a gente multiplica por 1000. Então fica 2 vezes 1000, 2.000 litros. Então fica 70% igual a M1 vezes 100% dividido por 2.000. Como a gente quer o M1, a gente tem que isolar ele. O 2.000 está dividindo, passa multiplicando. E o 100 está multiplicando, passa dividindo. Corta o porcento com porcento e faz 70 vezes 2.000 e divide por 100, que dá 1.400 ml. Resposta correta, letra E. Na questão 5, essa questão 5 é parecida com o que nós já vimos, tá? Mudamos os valores. Dois amigos resolvem parar num posto de combustível e pedem ao frentista que complete o tanque. Assim que o rapaz começa a colocar álcool no tanque, um dos amigos grita: "Pare, este carro é a gasolina." "Ainda bem que você percebeu o engano", disse o outro amigo. "Amigo, complete o tanque com gasolina." Ele processou assim porque calculou que o volume de álcool anidro colocado no tanque, adicionar a gasolina contendo 30% de etanol, o desempenho do carro seria o mesmo. Ou seja, lá já tinha 30% no tanque de álcool. Mas ele não vai afetar no consumo do carro, pode pôr gasolina em cima. Sabemos que o volume total do tanque é de 660 litros, qual é a quantidade total de gasolina em litros no tanque agora cheio? Então o título é título igual a M1 vezes 100% sobre M. O título é 30%, o M1 que a gente quer e o M é 60 litros. Fica 30% igual a M1 vezes 100 dividido por 60. O 60 dividindo passa multiplicando. E o 100 está multiplicando, passa dividindo. Corta o porcento com o porcento, faz 30 vezes 60 dividido por 100, que dá 18 litros. Resposta correta, letra C. É o mesmo, né? O rótulo de um produto usado como desinfetante apresenta, entre outras, a seguinte informação: a cada 100 ml de desinfetante contém 10 ml de solução de formaldeído, a 37%. Calcule o volume de formaldeído dessa solução. A concentração de formaldeído no desinfetante em porcentagem volume, o volume é. Então, primeiro nós vamos achar o volume de formaldeído dentro dos 10 ml, jogando na fórmula. Porcentagem é igual a M1 vezes 100 dividido por M, onde a porcentagem é 37%, o M1 a gente não sabe e o M é 10 ml. Fica 37 igual a M1 vezes 100 dividido por 10. O 10 está dividindo, passa multiplicando. Fica 37 vezes 10 dividido por 100, que dá 3,7 ml. Agora que nós achamos o M1, nós vamos jogar na fórmula para achar a porcentagem que tem ele dentro dos 100 ml. Não mais dentro dos 10, dentro dos 100. Fica a porcentagem igual a M1 vezes 100 sobre M. O M1 é 3,7 ml e o M é 100 ml. Então fica título ou porcentagem igual 3,7 vezes 100. Não aperta a porcentagem. Aí você aperta igual e divide por 100, que vai dar 3,7%. Resposta correta, letra E. Certo?
Questão 9, para a gente finalizar isso aí. Em 1 litro de soro fisiológico, a 10% determine o quanto de água em mililitros foi usado. Então, a fórmula é a mesma, título é igual a M1 vezes 100% sobre M, onde o título é 10%, o M1 é o que ele quer, o M é 1 litro, só que tem que estar em ml, a gente transforma para ml, a gente multiplica por 1000, que dá 1000 ml. Então fica 10% é igual a M1 vezes 100% dividido por 1000. Como a gente quer o M1, a gente tem que isolar ele. Primeiro a gente passa o M para o outro lado da igualdade, passa o 1000 para o outro lado da igualdade. Ele está dividindo, a gente passa multiplicando. Depois a gente passa o 100% para o outro lado da igualdade. Ele está multiplicando, a gente passa dividindo. Então fica 10% vezes 1000 dividido por 100%. Certo? Então a gente faz 10, corta o porcento de cima com o porcento de baixo, faz 10 vezes 1000 e divide por 100, que dá 100 ml. Esse valor não é o valor da água, esse valor é o valor do soluto. Para achar o valor da água, a gente joga na fórmula M igual a M1 mais M2, onde o 1000, o M é o 1000 ml, o M1 é o 100 e o M2 é o que ele quer. O 100 está positivo do lado da igualdade, passa para o outro lado da igualdade negativo. Fica 1000 menos 100 igual a M2. Ou seja, M2 é igual a 900 ml. Então, quanto de água foi usado? 900 ml. Resposta correta, letra B. Questão 10. Em uma solução aquosa soda cáustica de 800 gramas, se usa 320 gramas de hidróxido de sódio, que é o NaOH. Determine o título e volume da porcentagem de volume dessa solução. Então, porcentagem é igual a M1 vezes 100% sobre M. A porcentagem é o que ele quer. O M1 é 320 ml, 320 gramas, e o M é 800 gramas. Então fica título é igual a 320 vezes 100% dividido por 800. Na calculadora vocês vão fazer 320 vezes 100, não aperta o porcento, aperta igual e divide por 800. Vocês vão ver que dá 400, que dá 40%. Resposta correta, letra A. Certo, gente? Então, gente, essa foi a correção das 3 listas de exercício, tá? Acompanhem, tirem, olhem direitinho como é que resolve, tá? Esse material vocês vão utilizar para resolver o formulário, que será aplicado segunda-feira, agora dia 22, tá? Não faz o formulário de qualquer jeito, gente. Olhe como é que se resolve através dessa correção, tá? Vocês vão ver que tem questão parecida, mas não copie o que está aqui, tá? É só o jeito de fazer que é igual. Não vai dar a mesma resposta, certo? Em alguns casos pode até dar, mas não vai ser em todos os casos. Então, muito cuidado, certo?